Começa agora o programa Por Trás das Câmeras, hoje discutindo o processo de produção da propaganda eleitoral. Começa agora o programa do candidato. Olá, eu sou o candidato. Enquanto a câmera se aproxima calmamente, eu falo pausado para que você, eleitor de classe baixa, entenda. No momento em que a câmera fecha em close, eu preparo uma frase de efeito para finalizar o discurso. Frase de efeito. Vote candidato! Vote número do candidato! Eu sou o apresentador jovem e estou aqui para dar a sensação de que o candidato tem ideias novas e oxigenadas. Eu tenho brilho nos olhos, hormônios à flor da pele e falo com muita confiança. E agora eu vou falar coisas boas sobre o candidato e vou apresentar também a sua plataforma, que deve parecer, claro, inovadora. Aqui eu afirmo que o candidato vai fazer melhorias para a saúde, apresentando gráficos estatísticos simples. Agora eu falo com uma cara emborrada dos problemas da gestão atual. E de repente eu sorrio, lembrando que o candidato vai melhorar a situação aumentando o número de empregos. Fotos em preto e branco da época da ditadura. O candidato em montagens de protesto e sendo perseguido pelo sistema. Eu sou um político bem-sucedido do mesmo partido. E estou aqui convidado para dar uma mensagem de apoio genérica ao nosso candidato, que eu não sei nem o número, nem o nome. Agora é a hora do jingle. Pessoas felizes se dando as mãos. Agora é a hora que eu finjo que pra apoiar não ganhei um tostão. Jovem sorrindo, cantando e fazendo sinais com as mãos. Belas imagens de uma cidade antes do refrão. Candidato, número do candidato. Gráfico mostra o crescimento da aprovação do candidato. Número do candidato. Recortes de jornal destacam manchetes de apoio e a locução afirma que a campanha está na boca do povo. Elogio, só elogio. Resposta pronta e combinada antes de começar a gravar. Elogio o candidato, né? Elogio. Confio muito nele, né? Popular bonito, mas completamente estúpido, dando apoio ao candidato. Apoio o candidato. Muito apoio. Para finalizar, eu digo que acredito no candidato. E completo com algo emocional e redundante. Como a cidade é linda e pode ficar ainda mais linda. Começa agora o programa do partido com orçamento baixo. Conosco hoje para discutir todo esse processo da construção da propaganda eleitoral, Beto Oliveira, que tem no currículo ser roteirista, produtor e também coordenador da parte de comunicação de campanhas. Tudo bem, Beto? Tudo bem. Prazer contar conosco, melhor dizendo, com a tua presença hoje no nosso programa. Eu que agradeço o convite, sempre um prazer vir aqui na Unifra. A nossa professora aqui da casa, Luciana Carvalho. Tudo bem, professora? Tudo bem, agradeço o convite, né? O tema é instigante aí. Perfeito. E o nosso personagem fixo aqui do programa, Felipe Capeleto, que é também nosso editor e publicitário aqui da instituição. Antes de sabermos a opinião aqui dos nossos convidados, nós vamos às ruas para saber o que as pessoas pensam de forma geral sobre a propaganda eleitoral. Bom, eu acho que campanha política é desnecessário, porque eu acho que a gente tem que ver, não adianta as pessoas falarem no rádio, televisão, que eles falam uma coisa e fazem outra. Então a gente tem que conhecer a pessoa para saber quem vai votar. Só conhecendo a pessoa, tu faz um voto consciente, bem certinho. Eu acho que assim, ó, eles prometem, chega na hora nada fazem. Não, as campanhas políticas têm um fundamento para a gente poder conhecer melhor os candidatos que estão se apresentando e as propostas que eles trazem. Olha, é bem importante a gente conhecer o que os candidatos têm, né, para falar para a gente, para que a gente posteriormente possa cobrar deles aquilo que eles estão pautando, né, como
como forma de política. Eu acho que é importante a gente ter essa noção, conhecer, para que depois seja possível que a gente cobre deles. Faz quando temos uma mesa imaginária aqui, eu coloco o assunto na mesa para vocês falarem sobre essa questão do processo da propaganda eleitoral. A gente viu a opinião das pessoas nas ruas e aquele vídeo, a gente pegou esse vídeo da internet, que mostra uma espécie de roteiro pronto da construção da propaganda. Eu queria saber o que vocês pensam sobre isso. Sim. Com relação ao vídeo, eu já tinha visto esse vídeo, eu acho que ele é engraçado e ele é verdadeiro. Mas, na verdade, a campanha política, o eleitorado é conservador e está acostumado a uma formatação de programa político que, se tu fugir dela, tu corre o risco de ser mal interpretado por esse eleitor mais comum, digamos. Então, campanha política em TV e rádio não é um lugar para te ousar e inovar. É um lugar que tu pisa em ovos, como tem um programa da Gema aqui que fala em pisar em ovos, né? Então, tu trabalha pisando em ovos e visando um eleitorado médio que está acostumado com esse tipo de comunicação. Então, e tudo é pesquisado, hoje em dia nenhuma campanha política é feita sem pesquisas qualitativas, onde tu testa os quadros, testa as chamadas, e a partir dali tu vai construindo a campanha. E quem leva a campanha a ser meio padronizada é que o público quer ouvir isso, quer ver isso. Vocês têm, eu já vou me intrometendo aqui, eu te pergunto se realmente existe essa certeza de que o público quer isso, né? É assim, ó, quando tu faz uma coisa que, digamos, que seja um pouco diferente, inovadora, tu causa uma estranheza de uma parte significativa das pessoas. Isso para uma campanha de prefeitura, uma campanha majoritária, digamos, governador, prefeitura, pode ser fatal esse teu erro. Então, tu não arrisca. É bom seguir o manual ali com uma... um manual para te não arriscar. Exato. Então, óbvio, tu mexe no conteúdo, tu mexe nas palavras, mas esse roteirinho, meio novela, as pessoas estão acostumadas com isso. E não é a troco, não é por falta de criatividade ou falta de boa vontade. Tu pega as campanhas presidenciais, elas também têm esse formato. E são feitas por grandes comunicadores e tudo é testado com grupos qualitativos, perdão. Porque às vezes se coloca o programa para as pessoas verem. E se não agradar, eles trocam. Nessas pesquisas, tenta-se fórmulas novas. Mas normalmente as pessoas estranham. Isso não parece propaganda política. Então, acaba caindo num formato parecido. Dá a impressão, às vezes, que elas são feitas para militância, né? E não para o eleitor comum. Também. Porque uma das funções da TV, principalmente nos últimos anos, assim, que baixou bastante a audiência de TV, a TV já não repercute tanto. Na última eleição, eu me surpreendi até, na penúltima, foi uma campanha muito agressiva em Santa Maria, os dois candidatos se acusando e trocando acusações de direito de respostas e casos até de polícia aconteceram. E tu ia no cafezinho ali do centro, ninguém sabia de nada. E para quem estava trabalhando na campanha, mas que horror o que o cara falou, isso vai explodir na cidade. E daí tu ia para a rua... Não aconteceu nada, né? Não repercutia as coisas, né? Então, mas voltando à tua primeira parte... uma das funções da TV é manter a militância entusiasmada, colocar discurso e palavras na boca do pessoal que está na rua. Que vai espalhar isso. Isso é uma função importante da campanha. Ela não visa só o eleitor final, também manter o teu público informado com as bandeiras. Ativo, né? E militando para ti. Né? Militando para ti. Vocês têm pesquisas que mostrem a audiência desses programas? Porque a gente vê muito, depois a gente vai falar um pouco das redes sociais, né? Mas já adiantando... A gente vê muita gente reclamando. Na verdade, parece que as pessoas não querem ver propaganda. A audiência de propaganda política, ela é um que chama. O primeiro programa tem uma baita audiência. Grande audiência. Depois vai caindo. Na metade da campanha, tu não tem mais audiência, tu tem testemunhas. O pessoal se foi, abandonou. Ainda mais agora que tu tem um monte de opções. Né? Começa a cansar. Daí depois, na reta final, tu começa a subir de novo. E o último programa tem uma audiência equivalente ao primeiro. Então, são dois programas muito importantes, os mais importantes. Nesse período de barriga aqui, a TV funciona mais para manter os teus
e para dar discurso para quem está na rua do que para o telespectador final mesmo. E essa barriga, tu acha que ela se mantém, o programa se mantém igual? Por isso que há o desinteresse das pessoas em assistir? Porque o primeiro, eu acho que praticamente todo mundo assiste. Sim, e é um programa diferente. É um programa diferente, porque vamos ver o que está acontecendo. Se investe mais nesse primeiro exato. E no último. Aí depois ele começa a cair porque parece mais do mesmo. Ele acaba aparecendo mais do mesmo. Exato. Então ele tem. Então, há o interesse no primeiro e no último. E no último. Então há essa mesmice nessa barriga. Sim. Mas é uma barriga onde as ideias são mais desenvolvidas, né? Então, se tu assistir todos os programas, tu vai ter uma visão diferente do processo. E nós pegar de vez em quando assistir, tu perde um pouco a linha de raciocínio, assim. Né? Mas todo programa, quando eu escrevo um programa, por exemplo, eu escrevo o primeiro e já estou mentalizando o último. E eu tenho que chegar lá neles. Tem uma narrativa aí. Tem uma narrativa. Inclusive, eu fiz uma campanha aqui em Santa Maria, em 2008, que eu escrevi o primeiro programa e no mesmo dia eu escrevi o último. E me desafiei a chegar lá. E conseguiu manter. E fiz um roteiro mestre, que eu chamo, que é um maiorzinho, prevendo tudo que iria acontecer até chegar lá. Eu te perguntar sobre isso também. Foi a única vez que aconteceu, realmente. O roteiro é escrito baseado nas ideias do candidato, o partido pede para incluir, eu quero incluir isso, eu quero incluir aquilo. Ou vem mais do roteirista incluir e apresentar para os candidatos e para o partido? Hoje em dia o troço é muito científico mesmo. Toda candidatura começa com uma investigação de cenário. Né? Existe um cenário e uma intenção. Tem candidato que o cara se lança sabendo que não vai ganhar. Ele sabe que não vai ganhar, mas a intenção dele é outra. Ganhar visibilidade, ganhar projetar a futura candidatura. E também manter o espaço do partido, porque o partido não perca. Eu já fiz duas primeiras campanhas que eu fiz de prefeito foram assim. Uma para marcar presença e a outra para começar a construir um candidato, que depois ele acabou desistindo. Mas ele ganhou projeção naquele programa sabendo que ele não venceria. Né? Sim. Antes a gente entrar nessa questão das redes sociais, e até para entrar nessa conversa de você sobre a questão dos efeitos. A ideia do programa é justamente essa, todo mundo aqui interagir e discutir essas nuances da comunicação. E eu queria saber a questão dos efeitos dessa propaganda. Pegando esse gancho que o Felipe perguntou agora sobre a questão de quem prepara, antes de vocês responderem, novamente chamo os nossos eleitores das ruas, o que eles pensam sobre os efeitos? Afinal de contas, a propaganda atinge esse objetivo, na opinião dos eleitores? Os políticos induzem a pessoas com pouca cultura. Aqueles que têm maior cultura e maior conhecimento não faz parte desse tipo de propaganda. Até porque eles não veem, não olham as propagandas e para eles não é nada importante. Depende da campanha e o quanto de dinheiro está investido. Porque há marqueteiros muito importantes, muito competentes, que conseguem sim, de fato, sensibilizar os eleitores. Eu acredito que as campanhas políticas elas ajudam a não votar nos candidatos, porque os candidatos eles acabam falando tanta besteira na televisão que faz com que a sociedade acabe criando uma resistência em votar neles e assim acredito que o povo também vá se desgostando dessas campanhas que incomodam, né, a comunidade toda. Uma palavra novamente. Bom, quando a gente assistiu ao programa, né, aquele que mostra o roteiro básico de um programa eleitoral, eu concordo assim, com tudo ali, mas quando ele falou a questão assim, você é eleitor de classe baixa, e agora um entrevistado também disse isso, para quem não tem cultura, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque, na verdade, não dá para subestimar o eleitor, né? Tem muita gente dita de elite, que tem poder econômico, sim, mas que também se deixa levar e manipular por discursos prontos e vazios. Quando eu falei que a gente foca no eleitor médio, eu nem estava falando... Não, e nem pensei na tua fala. Não, é que eu falei isso. Eu entendi o teu médio no sentido daquele que está assistindo. A média da heterogeneidade. Pega mais geral. E também é uma coisa que se sabe que quanto mais alto o poder aquisitivo da pessoa, menos ela assiste o programa. Porque tu tem muitas alternativas. As opções. O cara, ele tem um tablet, ele tem um telefone, ele tem equipamentos bons, ele foge do programa eleitoral. E já o cara que só tem a televisãozinha e TV aberta, ele assiste. Ele vai ter que assistir, né? Ele vai meio que ter que assistir. Então, isso também é um dado, não é dado. Quanto maior o poder aquisitivo e
é menor a audiência, menos... Mas não que ele esteja menos exposto a essa influência. Mas duas questões assim, ó. E nessa questão de que a propaganda política, ela decide coisas realmente. Ele diz que ela busca o erro do candidato, né? Mas um então, conceito em quem bem não votar. Mas é nesse ponto que eu quero entrar, porque afinal de contas existe uma espécie de protótipo. Um roteiro básico que tu mesmo falou na abertura do programa mas esse formato. Exato, um formato onde todo mundo acaba seguindo, né? Exatamente. Queria saber assim, o que se faz de diferente sem arriscar tanto a não fazer o errado e ao mesmo tempo o que muda com a questão das redes sociais. Afinal de contas, hoje a rede social acaba atingindo um público talvez maior que a própria televisão. Com relação ao programa de TV, o formato é padrão, mas o conteúdo não. E o que diferencia é o conteúdo. Então, a partir do momento que tu tem um conceito forte de campanha, um argumento que construa o teu, um outro argumento que desconstrua o outro, e tu joga isso insistentemente na televisão, cola. As pessoas começam a falar na rua. E hoje em dia, como tudo é testado, tu já sabe que vai funcionar. Que funciona e que não funciona. Então, vou citar um exemplo aqui, para ficar mais claro, assim. Em 2008, de novo, nós fizemos uma campanha política muito científica. E nós pesquisamos o nosso adversário, que era o prefeito na época, e ele era muito bem avaliado. Nas pesquisas quantitativas de pesquisa de rua, ele tinha uma avaliação excelente, mas quando a gente foi para os grupos focais, nas pesquisas qualitativas, que se chama, que se reúnem em grupos, e uma psicóloga conversa, a gente descobriu o seu ponto fraco. Então, ele tinha uma imagem de realizador, mas a maioria das pessoas achava que ele não terminava as coisas. Ele começava e não terminava, que ele fazia mal feito. E nós criamos esse bordão, o mal feito, e ele foi tão forte que no segundo programa de TV, a gente largou isso no primeiro programa, e no segundo programa de TV, o nosso adversário teve que mudar todo o programa deles para tentar rebater esse nosso discurso. Então ele pegou na primeira, assim, porque era verdadeiro. Acho que se usa até hoje o mal feito e o bem feito. Não foi inventado, não veio da minha cabeça, veio das pessoas. Sim. E quando eu larguei e devolvi aquilo num formato de duas palavras, funcionou muito. Até porque a comunicação tem que ser essa dupla via, E esse slogan, que era o slogan negativo, nós tínhamos dois, nós tínhamos o positivo, fazer direito, e o negativo, mal feito. E o mal feito colou. E eles sentiram o efeito do golpe e mexeram no programa deles, do segundo já. E daí, o que aconteceu? Ali nós ganhamos a eleição. Porque em TV, costuma-se dizer que quando tu pauta o programa, tu liquidou o teu adversário. Quando ele começa só a te responder, deu. E isso aconteceu no segundo programa. E essa questão agora das redes sociais, fazendo esse gancho? Bom, eu vejo assim, que é um elemento que mudou todo o cenário. Eu acredito, claro, a gente ainda não tem um acesso pleno, né, de toda a comunidade a esse universo, né? Embora a internet tenha uma penetração cada vez maior, mas a utilização voltada para fins políticos, ela ainda está engatinhando. A gente vê muita resistência das pessoas, né? Não querem receber propaganda na internet. Como não quer receber propaganda de produto, de marca? As marcas já estão entendendo, né? Tu que é publicitário e a gente discute isso. As marcas estão entendendo, estão se humanizando para conversar. Elas querem interagir mais com o público. Interagir, é né? que o público quer. Claro, não é tu colocar ali anúncio, promoção, né? Mas como funciona a preparação do candidato? Então, nessa questão da preparação da utilização da rede social. Porque se ele só postar o jingle dele ou o slogan, talvez não atinja o efeito. O que eu percebo, assim, não é exatamente o meu objeto de pesquisa, mas as redes sociais, sim. Em relação à política, eu falo mais como alguém que é da comunicação e está ali observando, né? Eu vejo que todo mundo queria copiar o Obama, né? Que foi um case lá em 2008, enfim, usando a rede social. Só que a realidade brasileira é outra. Né? As redes sociais agora, acho que aqui estão mais fortes. Só que eu vejo assim, ó, que o debate não se dá entre candidato e usuário da rede social. Ele se dá entre os usuários, entendeu? Será que os candidatos não estão com medo
de postar alguma coisa e levar e ser negativo depois, pegar uma fama muito negativa, eu confesso acabar derrubando tua candidatura. Eu não compreendo direito ainda. Eu me considero quase que leigo nessa questão de qual é o papel da rede, o que ela pode fazer realmente por uma candidatura. Pública, entendeu? Eu não sei se na campanha do Obama, se o grande sucesso foi arrecadatório, de vender os brindezinhos, coisa que não pode aqui, né? Eu não sei até que ponto, e manter as pessoas dele informadas. Porque te seguiam, né? O cara ia fazer um discurso numa cidade, tocava no tu recebia um torpedo. Então eu não sei se aquilo não serviu mais para mobilizar os deles e para arrecadar. Eu não sei que papel teve em conquistar pessoas novas. Ganhar votos com a ação dele na internet. Eu não sei, realmente eu não consegui ler nada sobre isso, não sei se tu... Não tenho assim... Eu sei que como a arrecadação funcionou muito. Porque ele vendeu aqueles pôster, vendeu caneca, vendeu um monte de coisa. Vendeu bottom, foi... E ele juntou milhões de dólares só com um canal, quase que um shoptime de Mas candidato. Eu acho que gerou a conversação. Gerou a conversação, entendeu? As pessoas conversando sobre ele. É o que a gente chama de engajamento. Isso. Né? Então, mas eu não sei até que ponto saiu do universo que já era dele. Sim. Porque ali são dois partidos, é uma massa de um lado e uma massa do outro, né? De repente ficou só na militância... O que a gente tem que cuidar para também não separar. Se não era só os democratas que estavam ali, ou se aquilo realmente convenceu alguém. Conquistou indecisos ou fez republicanos abandonarem a causa, né? Não sei. Mas hoje eu percebo que tem muita influência. Ontem, por exemplo, eu não assisti o debate da Bandeirantes, mas eu acompanhei na timeline no Facebook, foi no Twitter, as diferentes avaliações. E eu acho que essa mediação, que não é mais só da mídia de massa, dos conglomerados, que é uma mediação que se dá via pessoas comuns, digamos, Sim. Volta aquela questão do boca a boca, sabe? Que volta a ter aquela praça, aquela água. Boca a boca virtual. Que facilita, porque tu tá olhando ali o programa. O que as pessoas fazem com a novela, fazem também com a política. Embora algumas tenham resistência, né? Mas muita gente fala sobre os candidatos. E eu acho que tem agora esse episódio da Marina, esse crescimento inesperado, a morte do Eduardo Campos, gerou muito diálogo, muita conversa. Ontem a concorrência do Twitter era a gente não consegue mensurar, né? A gente não consegue mensurar. Não, tu consegue mensurar. Acho que a rede social tem isso. Eu não sei se consegue mensurar, eu digo no sentido de ser persuasivo, de funcionar para impulsionar a minha candidatura. Não, aí é que tá. Porque não basta falar de mim, sabe? Aproveitar que, infelizmente, o tempo vai indo. Nós vamos rodar agora um depoimento de um especialista na área, o coordenador de publicidade e propaganda da Unicinos, que esteve presente no Fórum de Comunicação e falou justamente sobre essa questão do efeito da propaganda eleitoral. Muito forte, né? Porque como está esse distanciamento das pessoas em relação à política, que as pessoas não participam dos espaços públicos, né? Então, consequentemente, a forma como as pessoas constroem a sua informação política, ela é muito precária, ela é muito pobre, podemos dizer assim, né? E a propaganda política tem uma função importante, né, junto com a mídia, né, porque vai ser um canal muito mais rápido de construção, ou seja, pela soma de desempenho midiático, pelas informações que são apresentadas, né? Então, o horário eleitoral, que a gente até pensa assim, mas as pessoas não assistem tanto, né, e assistem em um número bastante razoável, né, tem uma função muito importante para a grande maioria da população, né? Claro que junto com pesquisa eleitoral, né, junto com debate, né, mas, ou seja, a mídia, e na mídia que está concentrado esse grande poder de discernimento do voto, de escolha do voto, né, de escolha do candidato, né, e de conhecimento um pouquinho maior das propostas dessas pessoas, né. Assumindo o papel de chato do programa, eu comunico que estamos nos minutos finais e até eu vou deixar a bola para vocês finalizar essa discussão dessa questão da diferenciação do poder da rede social. Será que é para confirmar o candidato ou entre os usuários, para quem sabe pegar o lado negativo do candidato que se percebe que não gostaria, no caso de ganhar a eleição? E, infelizmente, eu volto só para encerrar o programa para dizer assim, acabou a conversa. Eu acredito assim, que a rede social não é o espaço para marketing político. Não é o espaço para propaganda, embora o candidato tenha que estar ali. É muito mais, do ponto de vista da campanha, acho que é muito mais para monitorar, para sentir a febre, sabe? Acho que esse é o ponto. Porque esse é o ponto. As pessoas estão ali para conversar. E, não é um lugar que tu vai conseguir persuadir ninguém a princípio. Mas aí não são nem os candidatos que fazem isso, não, né? É a militância. Mas tu falou hoje de manhã, quando eu também não assisti o debate, eu comecei a assistir, mas era tarde, eu acabei dormindo. Mas quando eu abri hoje o Facebook, era só isso, era o único assunto. É verdade. Mas todos os meus amigos ali, cada um defendia o seu lado, né?
Então parece assim, cada um ouve Viu o que um quer debate, né? e diz o que lhe convém. Então cada um, o seu candidato venceu o debate. E daí ele tentava dizer, meu candidato venceu. Daí vinha um outro, não, daí um monte de Mas teve as comentário. análises equilibradas também. Por exemplo, eu vi matérias jornalísticas, e aí entra o papel do jornalismo, né? Mostrando assim, o Eduardo Jorge do Partido Verde foi uma surpresa. Não, na internet. Ele agitou o Ele debate, venceu na internet. Venceu na internet. Que era Felipe viu homenagem a ele hoje, olha aí. Olha aí. Não, repercutiu muito na internet. Sim. Então são essas coisas. Acho que se tu não tem a rede social, talvez tu não tivesse essa reverberação imediata, né? Instantânea. Mas uma coisa que eu acho que os publicitários ainda não aprenderam direito, ainda não dominam esse terreno. Totalmente. Então também tu fica ali, ó, com medo. Tu fica olhando. Que tu não pode, tu tem que mais estar observar, lá. com certeza. Mas também Como estar lá? Como estar lá? Né? Beto, mas isso se torna uma aliada a questão da rede social para você saber se está fazendo certo ou não. Dá para se dizer assim? Olha, é complicado também. Como termômetro. Pois é, mas assim, ó, hoje em dia, campanhas de majoritária, a gente faz ela com o dedo no pulso do eleitor, com pesquisas, pesquisas constantes. Então a gente larga sabendo o que as pessoas querem ouvir e ver. No meio do caminho, se elas mudarem de opinião, a gente muda também. E a gente vai monitorando as pessoas. Então a rede social, como a gente tem esse instrumento, que é mais científico, digamos, e que é uma pesquisa, que se faz com grupos ou na rua, esse dado é mais forte do que o que aparece na rede social. Tem laboratórios. Porque a rede social também é muito manipulável. Sim. Dependendo do teu grupo que tu está seguindo de amigos ali, tu cai para um lado, cai para outro. Mas ela pode te dar tendência, né? Tem um grupo, a professora Raquel E hoje em dia Recuero, também tem aquele negócio que Pelotas, tu tá atingindo poucas pessoas, né? Cada vez menos. 16%, se não me engano, me falaram. O quê? Dos meus amigos, apenas 16% recebem a minha mensagem. Ah, sim, essa questão dos algoritmos. Então, se eu for um cara que usa pouco, 10% só. Mas você não precisa ver pela tua rede, entendeu? Tem ferramentas que tu pode captar tendência, mapeia, né, as conversas. Ontem, mal acabou o debate, já tinha né? Mapas que Mas é uma coisa assim que eu não, as hashtags. Que eu não domino direito, assim, como usar. Até Nós vamos voltar a debater. Eu disse que eu era o personagem chato do programa, que acabava com o barato. Beto, professora Luciana, Felipe, muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Obrigada pelo convite. Estou sempre à disposição da Unisc. Sintam-se convidados novamente a voltar aqui a debater. Essa é a nossa missão do programa, discutir a comunicação. E vamos fazer outras vezes, viu? Obrigado. Voltamos na próxima semana com o programa Por Trás das Câmeras.